Vamos lá, galera, falar aí de Vitória 0, Cruzeiro 0, 12ª rodada do Brasileirão. O jogo aconteceu no estádio Barradão, em Salvador, nesta quinta-feira, dia 12 de junho, debaixo de forte chuva, forte mesmo, que acabou encharcando o gramado, que foi crucial para o resultado do jogo, para a dinâmica da partida e para as circunstâncias que ali aconteceram, inclusive com a expulsão do jogador do Cruzeiro, o meia Eduardo, após um carrinho, uma entrada no jogador Jamerson do Vitória, que teve uma grave contusão, quebrou o tornozelo no lance. Bom, bora lá comentar aqui, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, valeu? Deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou do jogo, daquilo que você mais gostou, daquilo que te incomodou, bora debater aí no comentário. Bom, gente, é o seguinte, hein? Esse jogo valia a liderança para o Cruzeiro, mesmo que provisória, né? Mesmo porque o Flamengo tá aí parado, né, por causa do Super Mundial de Clubes, faria o seu jogo contra o Sport. Ah, provavelmente o Flamengo poderia vencer o Sport, sim e tal, mas assim, o Cruzeiro dormiria nessa parada aí do futebol brasileiro ali na liderança se tivesse vencido, até mesmo porque a equipe do Bragantino também não conseguiu superar aí o Bahia jogando em casa, né? O Cruzeiro fora de casa. Então, analisando assim, olha só, o Cruzeiro, debaixo de uma forte chuva, num gramado, num estado horrível que não deu para ter jogo, e com um jogador a menos, conquistar um ponto fora de casa, dentro das circunstâncias no Campeonato Brasileiro, até que foi importante. O Cruzeiro chega a mais um jogo, o 12º jogo, sem saber o que é derrota seguida aí na temporada. Então isso é importante também. Não dá pra gente avaliar aqui num jogo desse, no nível que estava o gramado, o nível de atuação de alguns jogadores. Mas a gente tem que trazer destaque positivo, é claro, a zaga do Cruzeiro. Tanto o Vidalba quanto o Fabrício Bruno conseguiram ali ser destaques em meio a esse fuzuê, essa confusão de a bola para lá e para cá, parecendo um polo aquático. Essa foi a visão que deu para ver do jogo. Não teve futebol, foi mais um polo aquático ali acontecendo, né? A gente vê nessas imagens que eu consegui filmar pela televisão e você também assistiu de casa que estava impraticável o jogo para acontecer, né? Era a bola corria, ela parava. Isso para quem joga pelada sabe que isso é muito perigoso também quando você vai jogar a bola na chuva. Eu mesmo não tenho capacidade para fazer isso, né? Jogador profissional, ele tem um nível físico ali legal e tal, mas assim, coloca em risco a sua integridade física porque às vezes num carrinho a mais, na hora que vai tentar parar ali, o joelho acaba firmando de uma forma diferente, é muito perigoso, porque a bola parece que vai correr, ela para do nada, e isso aí dá um reflexo diferente dentro de campo, né? E o que aconteceu no lance com o Eduardo, que eu acho que foi muito uma infelicidade, porque durante todo o jogo, vários lances da mesma forma aconteceram, de jogadores dando carrinho, deslizando, indo para lá, saindo até na placa de publicidade. Mas o lance do Eduardo, ele se agrava porque o estado do gramado, da forma que tá, e do jeito que foi a dividida, né, o pé do Jamerson acaba ficando travado no gramado e acaba quebrando ali na hora. Então a imagem, ela é aterrorizante, né? Qualquer um que consegue ver, não. E pelo fato disso acontecer, o Cruzeiro jogou com a menos e aí muda tudo, né? Se o jogo já estava ruim, acabou ficando pior ainda jogando com a menos, mas o Cruzeiro suportou bem, por mais que o Vitória cresceu no segundo tempo ali com algumas mudanças, mas o Cruzeiro suportou bem. O técnico Leonardo Jardim tira o Caio Jorge, tira o Matheus Pereira, coloca ali, por exemplo, o Marquinhos para dar um pouco mais de dinâmica, num contra-ataque, numa velocidade, já que o Vitória estava para cima, e coloca o Bolassi, que é um cara que é bom na bola aérea. Então o Cruzeiro tentaria ali algumas bolas paradas para tentar chegar ali com o Bolassi, mas não acabou acontecendo, né? Jogar com a menos é bem difícil. Vitória ia para cima, mas não conseguiu encontrar o gol, graças a Deus. Então o Cruzeiro ficou nesse empate aí em 0-0. Fica ali na vice colocação, né? O Flamengo também tem 24 pontos, o Cruzeiro chega a 24 pontos, mas o Cruzeiro dói dormir essa parada aí do Mundial de Clubes. No vice-lugar não vai ficar aí como líder, como alguns torcedores esperavam. Eu também estava esperando a vitória nesse jogo, né? Não houve vitória, a vitória, mas ela acabou não vindo. Sobre o lance, gente, do Eduardo especificamente, eu vi várias páginas de futebol pegando o frame do vídeo, que é isso que a gente está colocando na tela aqui, que é esse carrinho por trás, esse lance é igual quando os caras vão analisar o VAR, eles conseguem pegar um frame que tira muito do contexto do que foi. Eu vi várias páginas postando uma entrada criminosa do jogador. Eu não vejo a intenção do Eduardo no lance. Quem tá vendo o lance correndo no jogo ali, você vê que é um lance comum. Tanto é que o árbitro não deu o vermelho direto na hora que ele lance tudo. Eu acho que o que agravou a situação, aí vem as imagens, vê o pé quebrado do jogador, isso agrava e vai lá e dá um cartão vermelho. O que eu acho até meio foda assim. Então tem que só dar o cartão vermelho porque quebrou o pé. E a outra entrada que às vezes poderia ser criminosa
criminosos, como teve outras no jogo, merecia o vermelho e não foi, porque não quebrou o pé. Então isso fica meio assim, é difícil de analisar. De fato não vou ser clubista aqui, tá? Eu não vou ficar defendendo e passando pano pro Eduardo. Ele foi displicente no lance. Quando a gente fala displicente, ele foi descuidadoso. Por que descuidadoso? Porque num jogo de futebol, no nível que tá o gramado todo encharcado, cheio de água, do jeito que o jogador vai numa jogada, é perigoso, ele desliza de forma mais fácil. O carrinho, ele vai agravar e potencializar aquela intenção do jogador, que às vezes pode ser a mínima que for de roubar uma bola, mas você pode colocar em risco a integridade física do seu adversário. E nesse lance ele deveria ter um pouco, né, tirado o pé, não deixado, acompanhava mais o jogador, mesmo que ele estava próximo ao cara ali, mas acompanhava mais até a linha de fundo e tudo mais, do que tentar fazer aquilo, porque é melhor você evitar, sabe? Em jogos como esse, é melhor você evitar. Mas de fato, isso só acontece pela permissão da arbitragem de ocorrer um jogo no nível de um gramado como estava, cheio de água, todo encharcado. Eu postei antes do jogo começar e muitos torcedores falavam, cara, é impraticável ter jogo desse nível. A CBF, ela precisa rever esses conceitos dela, porque isso tem aval e tem dedo da CBF. Se os delegados da partida, o pessoal da equipe do Vitória deveria processar, entendeu? A própria CBF nesse sentido, porque o jogador, ele tem um pé quebrado, o Vitória vai sofrer agora, vai ficar com o jogador a menos, esse cara vai ficar com muito tempo parado por causa de um nível que estava o gramado, onde foi permitido a ter jogo. A arbitragem, ela não deveria ter permitido a partida. Isso acontece, gente, em vários outros jogos pelo Campeonato Brasileiro, quando tem fortes chuvas assim, no Sul, às vezes ali, jogo lá no Alfredo Jaconi, acontece muito disso, né? Quando era no estádio da Chape também, eu vi várias vezes disso, dependendo de algumas regiões do país, e no Nordeste, inclusive, né, a Bahia não é acostumada a ter essas fortes chuvas, mas esse período agora sim, né? Então, assim, quando tiver esses tipos de fenômenos da natureza que impossibilitam um jogo de acontecer, não deveria ter, eles deveriam reavaliar a data, adiar jogos. Se fosse do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, com certeza esse jogo talvez seria reavaliado, porque estava o dia inteiro, né? Já está a semana toda, Salvador está chovendo muito forte, o estado do gramado ali do Barradão não é apto, não tem uma estrutura para suportar fortes chuvas e fica aquela poça de água que atrapalha o jogo. Então, assim, a arbitragem permitiu o jogo acontecer, vem com a aval da CBF de permitir esse tipo de jogo acontecer. Não deveria. Tá? Em outros lugares do mundo, por exemplo, nos países europeus, onde também tem fortes nevascas, às vezes fortes chuvas também, não acontecem os jogos, porque eles entendem, né? As federações de lá, eles entendem que isso é prejudicial ao jogo, à integridade dos jogadores, né? Então falta esse reconhecimento da CBF para que isso não volte a acontecer, porque hoje foi o Jamerson que acabou quebrando o pé, uma infelicidade num lance junto com o Eduardo, mas depois pode ser um outro jogador para acontecer isso. Então é melhor evitar. Se eles preocupam tanto com alguns lances, por exemplo, o cara dá um carrinho por trás é vermelho, então a mesma coisa é isso. Vai jogar uma bola na chuva dessa, é perigoso, né? Se a gente, como pessoas comuns, não somos atletas, a gente vai jogar a bola na rua, todo mundo já fala que é perigoso, imagina para um atleta profissional. É perigoso para ele também, da mesma forma, porque é um ser humano, né? E as condições físicas, a gente tá falando de física do jogo, atrapalha, não tem jogo. Então, assim, não tem como a gente analisar a parte tática e técnica de uma partida dessa, de fato que a gente tem que comemorar um ponto fora de casa perante as circunstâncias que aconteceram, jogar com um a menos e no nível de um jogo desse, né, pessoal? Então, assim, complicado demais. De fato, agora vem a parada, a gente vai ter o próximo jogo agora só ali naqueles amistosos que vão acontecer, Cruzeiro, Defensa e Justiça, no dia 3 de julho e depois dia 6 de julho contra o Estudiantes. Aí volta contra o Grêmio, jogando em casa no Mineirão pela 13ª rodada e vamos em busca aí de essa manutenção dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, que está ali tentando brigar nas cabeças sim, na liderança, porque, né, não podemos deixar de sonhar com essa possibilidade de título no Brasileirão não. Valeu, tamo junto, deixa o seu comentário aí, valeu todo mundo que gosta aqui do pós-jogo e as nossas análises. E assiste lá depois também no Instagram, junto com a Cazé TV e nas outras redes sociais do Cruzeiro. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.